Olá, classe, nossas saudações comunitárias a todos que acompanham essa aula. Eu sou o Major Elmer e serei o facilitador da disciplina Relações Interpessoais e Polícia Comunitária dentro do Curso Nacional de Polícia Comunitária. Para mim é uma grande satisfação poder compartilhar com vocês esses conhecimentos que para mim foram muito relevantes e nos fez ver uma maneira importantíssima e eficaz para lidar com segurança pública e alcançar os melhores resultados, que é a partir da integração comunitária. Então tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo e poderão colocá-los em prática em breve. Durante essa aula, nós iremos falar uma introdução do que vai nos levar essas relações interpessoais aplicadas à polícia comunitária e iremos falar também sobre como se dá os conflitos em sociedade. É um conteúdo mais teórico, mas são conceitos que vão ser muito importantes para a compreensão mais adiante do que vem a ser essas relações interpessoais aplicadas à polícia comunitária. Então, na introdução, temos aqui uma citação que diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha inteiramente isolada. Cada homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Então, isso serve de um preâmbulo para entendermos o que vamos falar mais à frente e que, posteriormente, fará conexão quando essa peculiaridade confronta-se em relação aos conflitos. O homem é um ser social que necessita da interação com outros seres humanos para o seu desenvolvimento na busca da sua realização como ser. Então, o ser humano sozinho, ele não consegue desenvolver plenamente. Ele sente a necessidade de haver essa interação com outras pessoas. Sua constituição é o somatório de todas as experiências de sua vida. Então, com certeza não há duas pessoas idênticas nesse nosso mundo. O somatório de vivências que cada um experiencia é o que vai definir quem é. E o que cada um vive é próprio de cada ser humano. Então, cada um é único nesse mundo. O processo de interação humana é complexo e ocorre permanentemente entre pessoas, sob a forma de comportamentos manifestos e não manifestos, verbais e não verbais, pensamentos, sentimentos, expressões fisiocorporais. Dessa forma, um sorriso, uma postura corporal, um olhar, a aproximação ou afastamento físico são formas não verbais de interação entre pessoas, pois comunica algo a elas. Então, as formas de comunicação entre os seres humanos variam de diversas formas, não apenas pela linguagem verbal. O corpo fala sem palavras e pela linguagem do corpo você diz muitas coisas aos outros. É uma linguagem que não mente. Além do nosso corpo ser, antes de tudo, um centro de informações para nós mesmos. Então, o modo como o nosso corpo se posiciona vai passar mensagem a outras pessoas. É importante que gravem esse conhecimento, que vai ser muito importante na aplicação das relações interpessoais aplicadas à polícia comunitária. Como exemplo de como o corpo influencia nessa comunicação, a postura um pouco inclinada para trás, ela passa aos outros e a si mesmo a mensagem de afastamento, recuo ou rejeição. No entanto, o corpo avançado à frente emite a mensagem de que quer avançar, de que quer se aproximar. O corpo é um importante veículo de comunicação que não pode ser desconsiderado nas relações de interação entre pessoas, já que a mensagem transmitida por ele pode aproximar ou distanciar, facilitando ou complicando as relações interpessoais. Então, nas próximas aulas,
vocês vão conhecer o como isso é fundamental para estabelecer as conexões dentro de uma comunidade e com as pessoas. As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência do processo de interação, que não são unilaterais. Tudo o que acontece no relacionamento interpessoal decorre levando-se em conta duas fontes, o eu e o outro, ou os outros. Então a comunicação não pode ser apenas unilateral. Ela é dirigida a alguém e ela tem que ser compreendida. A mensagem emitida tem que ser compreendida para quem a recebe. O comportamento do ser humano agrega um complexo de situações abstratas oriundas do próprio ser, em aquisições passadas e presentes, e da interação do ser com o meio. Então não só a experiência que cada um vive, mas o meio em que está colocado vai formar o que é ou como é esse ser humano. Pois cada um é o que pensa e o comportamento decorre do pensamento naturalmente trabalhado pelos conflitos entre aquisições, repressões, lutas, posturas, culturas e situações que esse mesmo meio impõe a cada pessoa. Faz-se necessário observar, analisar, estudar e depois trabalhar os comportamentos, sempre tendo em mente a complexidade do assunto, o desconhecimento do ser humano. Isso porque o ser humano ainda conhece uma pequena parte de si mesmo. Então estamos em constante autodesenvolvimento e autoconhecimento também. Então no dia a dia é que podemos nos conhecer e conhecer aos outros. Portanto, aceitar que as criaturas e suas ideias, manias, propósitos e atos é uma versão delicada das relações interpessoais, ou seja, entre pessoas, dentro da relatividade de tudo o que já conhece. O aceitar das criaturas, dessas pessoas, é um dos conceitos que mais tem a ver com essa relação e que é um benefício mútuo entre todos eles. Então, temos um esquema que mostra muito bem como funciona isso. Então, o ser humano ele é dotado de razão, emoção, ele age ou reage de forma certa ou errada. Como o ser humano, ele é um universo em si mesmo. Precisa conhecer a si mesmo, porque é estimulado e tem percepção do outro. Deve levar em conta a relatividade das coisas, porque precisa analisar para decidir e no processo decisório deve equilibrar tanto a razão como a emoção. Embora o ser humano seja único, complexo e desconhecido em seu todo, cada pessoa necessita conhecer seus comportamentos em situações normais, quais os seus valores, crenças, habilidades, seus limites, ter ideia dos conflitos interiores que não consegue resolver. Essa necessidade advém em razão dos estímulos que o homem recebe a todo instante, sejam elas positivos ou negativos, e o que faz ter percepção de algo, seja uma coisa, um lugar, pessoa, situação, um ambiente ou um comportamento. Podemos citar como exemplo que é frequente ouvirmos uma música e nos transportarmos para um momento que nos faz ter uma lembrança de algo que já passou, que marcou em nossas vidas. Da mesma forma que o odor ou o sabor de um alimento também nos faz voltar a uma experiência antiga, seja ela prazerosa ou que nos causou dor. Nesse momento, é necessário levar em conta a relatividade das coisas, pois tudo é relativo, depende do ângulo de quem olha e dos olhos de quem vê. Um exemplo disso se olharmos com os olhos do amor, nossos filhos são os mais belos, mais inteligentes e por aí vai. No entanto,
as ações das pessoas com as quais nós temos afetividade, olhamos muitas vezes com os olhos da intolerância. Consequentemente, encontramos muitos defeitos que podemos ver dessas pessoas. Necessitamos considerar a relatividade das coisas para percebermos a razão do outro, seu espaço, seus direitos, enfim, perceber um contexto maior que vai além do meu, leva em conta o que o outro pensa ou é, seja ele que em ambiente vive ou como é essa relação conosco. Para decidir a necessidade, é importante levar em conta que é preciso equilibrar razão e emoção. Assim, para um bom relacionamento interpessoal, é preciso que sejam consideradas todas as variáveis que interferem no comportamento do ser. É importante que gravem esse conhecimento, que isso também será importante, provavelmente, na terceira e quarta aula dessa disciplina. O relacionamento interpessoal pode tornar-se e manter-se harmonioso e prazeroso, permitindo trabalho corporativo em equipe, com integração de esforços, conjugando as energias, conhecimentos e experiências para um produto maior do que a soma das partes por si só. Ou seja, essa é a tão buscada sinergia. Ou então, esse mesmo esforço pode se tornar tenso, conflituoso, podendo ocorrer divisão de energias e até a dissolução de um grupo. A habilidade de lidar com situações interpessoais exige vários conhecimentos e habilidades de cada um, entre as quais podemos citar a flexibilidade perceptiva e comportamental, ou seja, ver vários ângulos ou aspectos da mesma situação, tendo um repertório de condutas que varia de acordo com as exigências da situação e as necessidades de cada pessoa. As ações de polícia comunitária impõem àqueles que desenvolvem a tarefa a necessidade de trabalhar em equipe, com líderes, com culturas, climas e grupos variados e até conflitos. Na verdade, na maioria das situações, o papel do policial comunitário será justamente atuar em cima desses conflitos. A cultura de um grupo reúne um sistema de crenças e valores compartilhados que interagem com pessoas, as estruturas e mecanismos de controle para produzir as normas de comportamento características daquela comunidade. Então, não podemos julgar que é uma receita do bolo. Cada localidade, cada comunidade pode ter a sua cultura e um modo diferente de lidar com as mais distintas situações. O clima do grupo traduz o conjunto de valores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. É o ambiente humano que traduz o estado de ânimo ou o grau de satisfação das pessoas daquela comunidade. E isso tem ligação estreita com a percepção que as pessoas têm da forma de relacionamento, tais como a sinceridade, a ajuda mútua, padrões de autoridade e até de liderança. Essa liderança é a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem de forma entusiasmada na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum dessa coletividade. Então, o líder deve identificar e satisfazer as necessidades que servem para o bem-estar do ser humano, mas principalmente naquela coletividade. A maneira de lidar com as diferenças individuais, ela cria um certo clima entre as pessoas e influencia toda a vida desse grupo, principalmente os processos de comunicação, o relacionamento interpessoal e o comportamento organizacional e ainda também a produtividade.
A liderança e a participação eficaz no grupo dependem essencialmente da competência interpessoal do líder e dos seus membros. Então, é importante que cada um que acompanha essa aula se sinta como policial comunitário, tendo que lidar com diferentes pessoas e, na maioria das vezes, deverá atuar como uma liderança. E, da mesma forma, terá que apoiar e colaborar com lideranças locais. Então, guarde esse conhecimento, que vai ser muito importante para compreender o conteúdo que iremos apresentar nas aulas 3 e 4. Um líder é a pessoa no grupo a qual foi atribuída formal ou mesmo informalmente uma posição de responsabilidade para dirigir e coordenar as atividades relacionadas a uma tarefa. Um líder deve preocupar-se em atender às necessidades que buscam o bem-estar da coletividade e não apenas a vontade individual de algumas pessoas. Para a eficácia do relacionamento interpessoal, o processo da percepção do outro exige um processo de crescimento pessoal, que envolve a autopercepção, a autoconscientização e a autoaceitação, para possibilitar a percepção realística dos outros e da situação interpessoal. Então, o policial comunitário, quando inserido na comunidade, e principalmente quando figura como liderança, é importante que ele tenha uma visão além de si mesmo, que ele possa enxergar além dessas fronteiras para poder ter a melhor decisão e resolver os conflitos que houver. E como falei, vem agora a segunda parte da nossa aula, que nós vamos falar sobre os conflitos, que, como eu falei antes, vai ser muito comum o policial militar que atua de forma comunitária encontrar situações em que ele tem que intervir e resolver conflitos nas diversas comunidades em que ele estará inserido, atuando como agente de segurança pública. Então, as pessoas, elas, como já foi falado antes, representam um somatório de suas experiências de vida. Então, é natural que tenham divergências e percepções diferentes umas das outras, e terminam por afetar os relacionamentos entre elas. E desses desentendimentos geram conflitos que podem ser dos mais leves aos mais graves. Então, é inevitável que em algum momento, seja qual for o grupo, irão existir conflitos. Isso de uma forma geral. Então, numa comunidade, o policial deverá agir de forma a conter e lidar com esses conflitos. Dependendo como o conflito é travado, a intensidade do cenário e a sua evolução, ele pode trazer consequências positivas, tais como a busca de novas soluções para o problema, o estímulo e a curiosidade para vencer desafios, assim como pode, como consequência negativa, provocar destruição em vários sentidos. Enfim, os conflitos eles provocam mudanças nas pessoas, nos grupos e nas sociedades. Mudanças essas que podem ser positivas ou negativas. Ao lidar com o conflito, necessitamos compreender a dinâmica e as suas variáveis, ou seja, ter o maior número de informações, as percepções e o papel social que cada pessoa envolvida naquele conflito desempenha naquela comunidade. Com o papel social, nós podemos apresentar a posição do grupo e o status social, o que designa um modelo de comportamento que caracteriza o lugar do indivíduo no grupo ou naquela organização. O que se espera de quem ocupa uma determinada posição com determinado status. Existem várias formas de lidar com os conflitos.
para essa instrução, iremos apresentar e tratar de 4 formas. Entre elas nós temos o evitar o conflito, reprimir o conflito, aguçar as divergências em um conflito e transformar as diferenças em resolução de problemas. Também é importante que gravem esses conhecimentos que vamos detalhar um pouco mais, porque será muito importante não só para as próximas aulas, mas principalmente para os policiais que estarão dentro em breve, após formar no curso, atuando, lidando com pessoas, lidando com grupos externos. Então será fundamental conhecer e saber que tipo de resolução de conflito irá usar para lidar com as diversas situações que vão encontrar. Então, primeiro, vamos falar sobre, chamar assim de técnica, evitar o conflito. Então, compondo grupos mais homogêneos, parecidos entre si, levando em conta, entre outros, os pontos de vista, valores, metas, métodos que cada um tem. Embora essa seja uma forma útil de evitar conflitos, não podemos esquecer do risco, do bloqueio e até a extinção da criatividade. Então, se pretendemos uma forma de lidar com o conflito, é evitar esses conflitos. Então, a gente separa as pessoas por interesses parecidos. Então, dificilmente vai surgir um conflito. Entretanto, como um aspecto não muito bom dessa forma de evitar conflito, ela inibe e alguma vez até extingue a criatividade para poder superar dificuldades que esse grupo possa encontrar. Uma outra forma é reprimir o conflito. Então, desenvolvendo um ambiente de recompensas e punições. Tem vantagem quando não se tem tempo para a administração de diferenças individuais que não são relevantes para o trabalho em si. Não podemos esquecer que o custo psicológico que a repressão deixa, ficando guardadas as pressões que se acumulam e crescem, podendo explodir no momento adequado. Então, o policial militar que atua comunitariamente ou não, ao lidar com situações que há conflito, ele pode reprimir, não só através de recompensas, mas boa parte das situações a partir de atitudes que inibem realmente a expressão das pessoas. Então, essa forma ela pode ser bem empregada quando o policial não tem tempo de detalhar, de ouvir, de sentar, ou quando os ânimos estão muito exaltados. Entretanto, é importante prestar atenção que, embora naquele momento o conflito tenha parado, mas com certeza as pessoas estão esperando o melhor momento para voltar a levantar de novo esse conflito, e muitas das vezes vem até mais grave do que antes. Uma outra forma é aguçar as divergências dentro do conflito. Então, o líder, reconhecendo e aceitando que há essas divergências, ele cria situações para trabalhar de forma aberta essas divergências, esses pensamentos diferentes. Por isso, é necessário compreender a dinâmica do conflito e as suas variáveis. Após a resolução do conflito, é necessário adotar mecanismos que reforcem o relacionamento dos oponentes do conflito. Na minha opinião, essa é uma das mais difíceis e arriscadas para o policial líder comunitário poder empregar ela. Então, ela dá a possibilidade de encontrar grandes soluções para os problemas que existem, mas corre o risco do policial, em algum momento, não ter habilidade suficiente e perder o controle desse grupo. E as animosidades,
um desejo contrário em relação ao outro dentro do grupo pode prejudicar toda a dinâmica e todo o trabalho que foi feito naquela comunidade. E uma outra forma de lidar com esses conflitos é transformar as diferenças em resolução de problemas. Então, ao invés de competição, se as divergências forem permitidas como construtivas, as questões conflitivas poderão ser problemas resolvidos de forma criativa e cooperativa. Isso requer do líder, tanto dos membros do grupo, habilidades para explorar e argumentar em relação às divergências, a fim de evitar a geração de conflito maior e incontrolável. Normalmente, esse tipo de lidar com conflito ele é empregado em grupos de pessoas que já se conhecem, que conhecem o perfil de cada uma delas e que estão prontas e preparadas tanto para falar como também para ouvir essas críticas. Então, nos grupos já formados, que já há um desenvolvimento e que o policial, quando atua como líder, ele já tem uma facilidade, já conhece e é conhecido pelas pessoas, ele pode muito bem empregar essa forma de lidar com o conflito. Então, finalizando esse nosso encontro, essa nossa aula do primeiro módulo, eu gostaria que vocês pensassem e avaliassem o seu ímpeto. Imagine cada um de vocês na condição de policial. Que estratégias você usaria para resolver um conflito de forma pacífica? Após a conclusão aqui, eu peço que todos assistam o vídeo que vai estar na plataforma, que é Funk, Polícia e a Arte da Paz. É um vídeo muito interessante, uma reportagem que foi feita de uma ação policial e que evitou vários conflitos que havia na comunidade. Então, pessoal, esse foi o módulo 1 da nossa aula. Espero todos vocês no nosso próximo encontro. Até mais.